Milionário almoça em silêncio num restaurante de luxo, quando uma voz fraca rompe o barulho dos talheres. Tio, posso comer as suas sobras? Ele olha para o lado. Um menino de rua, sujo, magro, com os olhos famintos, mas não só de comida, e o que ele faz em seguida choca a todos. Antes de começarmos essa história que vai te tocar, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O garçom quase tropeçou ao tentar bloquear o menino que corria em direção à mesa. O restaurante inteiro parou. Copos meio erguidos, talheres suspensos, conversas silenciadas, o tipo de silêncio pesado que só o escândalo inesperado pode provocar. Era como ver um grito tomar forma. Um garoto de uns 9 anos, rosto encardido de rua, camiseta furada colada ao corpo pelo suor e pela chuva que ainda pingava de seus cabelos desgrenhados, parou diante de Arthur Vasconcelos e fixou nele 2 olhos que pareciam muito mais velhos que o rosto que os continha. Tio, posso comer as suas sobras? Simples assim. A frase caiu como um raio no meio do salão. Um cliente engasgou no fundo. Uma senhora levou a mão ao peito, talvez por compaixão, talvez por susto. O maître se adiantou de imediato, com aquele sorriso educadamente forçado de quem tenta manter o mundo sob controle. Com licença, senhor, vou retirar esse menino imediatamente. Mas Arthur não respondeu, nem olhou para o garçom. Seus olhos estavam presos no menino, como se o tempo tivesse esticado o momento em câmera lenta. Por uma fração de segundo, viu outro rosto naquele lugar. Um rosto que ele não via há décadas. Um fantasma de infância. Seu irmão. Não. Arthur falou baixo, mas com firmeza. Ele fica. O garçom hesitou, confuso. O maître se aproximou, desconfortável. Senhor Vasconcelos, o senhor quer... Quero que ele coma. O quê? O que eu pedi. E quero um prato novo para ele. Agora. Nico arregalou os olhos, pronto para correr. Mas ficou. O garçom congelou, depois assentiu e sumiu. O dono do restaurante, um homem corpulento de gravata vinho, apareceu à distância, alarmado. Mas bastou ver quem era o cliente para desistir da abordagem. Arthur Vasconcelos era intocável. Dono de uma das maiores construtoras do país, investidor respeitado. Presença constante em eventos de elite. Só não sabiam, ninguém sabia, que ele detestava tudo aquilo. Arthur empurrou a cadeira à sua frente com um gesto. O menino não se mexeu. Senta, menino. Eu não roubo, não. Nico sussurrou. Juro. Eu sei. Senta. Devagar, desconfiado como um gato de rua, Nico sentou. Os cotovelos fincaram na beirada da mesa e ele tentou esconder as mãos sujas debaixo dela. Quando o prato chegou, ainda fumegante, o menino olhou com dúvida, como se aquele gesto fosse uma armadilha. Só depois do primeiro pedaço é que começou a comer de verdade, voraz, em silêncio, como quem aprendeu a não fazer barulho comendo para não ser enxotado. Arthur observava, não disse nada. Mas dentro dele, uma lembrança antiga forçava a passagem. A cozinha escura da casa de infância. O irmão de olhos miúdos, magro, doente, pedindo mais arroz. E a mãe chorando porque não havia mais nada. Aquilo tudo estava enterrado, trancado. Mas agora voltava como um soco. Qual o seu nome? Nico. Mora onde, Nico? Lugar nenhum. Silêncio. O restaurante voltou a se mover em câmera lenta. Pessoas fingiam que não olhavam, mas olhavam. Lorena o mataria se soubesse. Os sócios, então. Escândalo. Fim de carreira. Mas pela primeira vez em muito tempo, Arthur não se importava. Termina de comer, depois a gente vai embora. Pra onde? Pra minha casa. Nico parou a garfada no ar. Franziu a testa como quem cheira perigo. Eu não sou bandido, tio. Nem eu. Nico encarou Arthur por alguns segundos longos. Depois voltou a comer. Mais devagar agora, como quem percebe que talvez aquilo tudo fosse real. A caminho do carro, sob a chuva fina, Arthur abriu o guarda-chuva. Nico correu para longe, instintivamente.
Eu não vou te bater, disse ele. Achei que fosse me prender ali dentro, igual fizeram uma vez. Prender? No banheiro de um restaurante. Me bateram com colher de pau. Eu só tinha pego um pedaço de frango do lixo. O estômago de Arthur virou. O motorista, Vinícius, abriu a porta do carro sem questionar. O olhar rápido que lançou ao menino não foi de reprovação, foi de alerta, mas não disse nada, só deu partida. Esse menino é seu sobrinho? Perguntou depois de uns minutos. É meu hóspede. O trajeto foi silencioso. Arthur mantinha os olhos no vidro embaçado. O som do limpador de para-brisa pontuando seus pensamentos. Nico olhava tudo como quem entrou num filme. Os assentos de couro, o teto com iluminação, os botões no painel. Ao chegar na casa, Dona Lourdes os recebeu com o senho franzido. Trouxe um menino? Ele vai ficar por uns dias. Isso é seguro? Ele não é um animal selvagem, Lourdes. Ela silenciou. Nico ficou parado na porta, sem coragem de entrar. Olhava o chão, os móveis, o teto. Parecia tudo frágil demais, como se pisar fosse um erro. Quer tomar um banho? Perguntou Arthur. Com água quente? É, tem sabonete também. Nico assentiu com o olhar ainda hesitante. Subiu as escadas com Dona Lourdes o guiando, sem encostar nele. Arthur ficou na sala. Pegou um copo de uísque, mas não bebeu. Sentou. As mãos tremiam um pouco. Havia uma estranha paz naquele silêncio novo, e ao mesmo tempo uma inquietação que ele não conseguia nomear. Mais tarde, Arthur subiu e viu Nico dormindo no sofá da biblioteca. Não no quarto de hóspedes que Lourdes preparou. No sofá, encolhido, com uma fatia de pão nas mãos, como se fosse um tesouro. Arthur não o acordou. Apagou as luzes. Ficou ali parado, observando aquele corpo pequeno que parecia carregar o peso de um continente. Um pensamento o atravessou súbito e desconfortável. O que estou fazendo? Mas não havia resposta. Apenas aquele silêncio estranho de quando algo começa, e você ainda não sabe o que é. O corredor de entrada da mansão era iluminado por arandelas de cristal que projetavam sombras longas sobre o chão de mármore. Os passos molhados de Nico faziam um barulho tímido demais para aquele lugar. Cada detalhe parecia brilhar mais do que ele achava possível. Os quadros alinhados, o vaso de vidro no aparador, o cheiro de lavanda flutuando no ar como algo inalcançável. Ele andava devagar, quase de lado, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar tudo ao redor. Pode andar normal, disse Arthur, notando o jeito encurvado do menino. A casa não vai te engolir. Dona Lourdes, a governanta, apareceu com a expressão rígida de sempre. Estava com um lenço de linho entre os dedos e uma pergunta nos olhos, que ela não ousou fazer em voz alta. Em vez disso, limpou as mãos no pano e falou. Preparei o quarto de hóspedes no fundo do corredor. Roupa de cama trocada hoje cedo. Mas... Ela olhou de relance para Nico. Talvez ele precise de um banho primeiro. Já falei com ele. Vai tomar, disse Arthur, e então se virou para o menino. Nico, Dona Lourdes vai te mostrar o banheiro. O menino olhou para a mulher, depois para Arthur, como se aquilo fosse algum tipo de teste. Caminhou devagar até Lourdes, que suspirou fundo e começou a subir as escadas sem esperar. No segundo andar, a governanta parou diante de uma porta branca com maçaneta dourada. Aqui! Ela empurrou a porta, acendeu a luz e apontou para dentro. Tem toalha no armário e sabonete na prateleira. O chuveiro é aquele botão redondo na parede. Só girar. E cuidado com a temperatura. Nico entrou devagar, olhando tudo. Não fechou a porta por completo, talvez por medo. Lourdes notou, mas não disse nada. Ele ficou ali por alguns segundos, parado diante do espelho. A luz forte expôs cada mancha em seu rosto, cada crosta de sujeira sob as unhas, cada fio embolado de cabelo. Era como se só ali, naquela claridade fria, ele se visse de verdade pela primeira vez em muito tempo. Despiu-se devagar, com movimentos inseguros. Quando a água quente caiu sobre seu corpo, deu um pequeno grito.
Depois ficou em silêncio. Deixou a água escorrer como se tentasse lavar também o medo. Arthur estava sentado em sua poltrona de couro no escritório, o mesmo onde passava noites sem dormir, cuidando de investimentos e negociações internacionais. Mas agora, o monitor do computador estava desligado. Apenas o som distante do chuveiro preenchia o espaço. O copo de uísque permanecia cheio. Ele não sabia o que fazer. Não sabia por que havia trazido aquele menino. Sabia apenas que não conseguiria dormir, sabendo que o garoto ainda estaria na rua. Ou pior, no lixo de outro restaurante, pedindo sobras. "Tem comida na cozinha se quiser", disse Lourdes, depois que Nico saiu do banho, vestindo uma camiseta cinza enorme que lhe caía como um vestido. O menino assentiu. Estava limpo agora. O cabelo úmido grudava na testa. A pele parecia mais clara, mas o olhar... Aquele ainda era o mesmo, alerta, desconfiado, de quem espera o próximo empurrão. Lourdes observou. Serviu arroz, feijão, frango desfiado e suco. Colocou tudo num prato branco impecável. O menino hesitou. "Pode comer, ué." Ele pegou os talheres com cuidado exagerado, como se fosse proibido encostar demais. Começou devagar. Olhava ao redor a cada garfada. Mastigava rápido, sem fazer barulho. "Você morava onde antes?" Lourdes arriscou. "Na rua." "Mas com quem? Sua mãe? Seu pai?" Nico abaixou a cabeça e não respondeu. Lourdes não insistiu. Apenas limpou o balcão com movimentos lentos, como quem precisava de algo para fazer com as mãos. "Quando terminar, pode ficar ali na biblioteca. É mais quentinho." A biblioteca era um dos cômodos favoritos de Arthur. Livros altos, com lombadas em couro, preenchiam as paredes. A iluminação era baixa, aconchegante. Nico entrou em silêncio e olhou para cima como se estivesse numa igreja. Sentou no sofá de linho bege e puxou uma almofada para o colo. Arthur apareceu na porta pouco depois. "Tudo certo." O menino assentiu com a cabeça, sem dizer nada. "Amanhã a gente conversa. Dorme aí por enquanto." Nico não respondeu. Só se encolheu no sofá, abraçado à almofada. Mas quando Arthur saiu e apagou a luz do corredor, voltou devagar. Olhou para a cozinha, pegou um pedaço de pão de forma. Voltou à biblioteca e se deitou de novo, escondendo o pão sob o braço. Arthur desceu de madrugada para beber água. Passou pela biblioteca e viu o menino dormindo encolhido, abraçado ao pão. Ficou ali parado por alguns segundos. Não sabia o que fazer com aquilo que sentia. Não era pena, não era caridade. Era algo incômodo, íntimo, como se estivesse vendo sua própria infância refletida naquele corpo magro dormindo no sofá. Virou-se sem fazer barulho e subiu as escadas. Na cozinha, Lourdes tomava chá em silêncio. Ele dormiu? Está lá. No sofá? Sim. Ela hesitou. "Arthur, isso não vai ser simples." "Eu sei. Você realmente vai mantê-lo aqui?" Arthur demorou a responder. Olhou para o copo d'água. "Por enquanto." Na manhã seguinte, Nico ainda dormia quando o sol entrou pelas frestas da persiana. Lourdes preparava o café. Arthur estava sentado à mesa com o celular em mãos, mas sem conseguir prestar atenção em nada. O telefone tocou. Era Lorena. Ele não atendeu. Em vez disso, levantou-se e foi até a biblioteca. Nico, acordado agora, olhava os livros como se fossem pinturas. Não tocava em nada. Apenas lia as capas com os olhos. "Tem algum que te interessa?" O menino deu de ombros. "Gosto de ver as letras. Não sei ler tudo, mas gosto de ver. Podemos mudar isso." Nico franziu o rosto. "Eu não vou ficar aqui para sempre. Talvez fique. Ninguém me deixa ficar." Arthur se ajoelhou diante dele. "Eu não sou ninguém, Nico." E pela primeira vez, o menino olhou nos olhos dele por mais de 3 segundos. Longos o bastante para começar uma história. Na mansão de muros altos e janelas limpas demais, os dias começaram a passar como se o tempo andasse de meias, silencioso, quase invisível. Nico não falava, não perguntava, não sorria. Ele apenas estava, sentado num canto da cozinha,
no tapete da biblioteca, nos degraus do jardim. Observava tudo, como quem tenta decifrar um idioma estranho. Às vezes, imitava movimentos de longe, como Lourdes arrumava a mesa, como Arthur segurava a xícara de café, como o jardineiro aparava os galhos com precisão. Mas não dizia nada. Arthur, por sua vez, começava a se acostumar com a presença silenciosa do garoto. A mesa fazia perguntas curtas. Dormiu bem? Nenhuma resposta. Quer suco ou leite? Olhar baixo. Posso te mostrar uns livros depois, se quiser. Nada. Arthur não insistia. Não porque não se importasse, mas porque sentia que insistir seria como tentar forçar uma flor a desabrochar no inverno. Na terceira manhã, Arthur saiu mais cedo que o normal. Sentou no banco de madeira sob a pérgola do jardim e ficou ali por um tempo que nem ele soube medir. O celular esquecido no bolso. A pasta de reuniões ainda na poltrona da sala. Tudo em suspenso. Lá dentro, Lourdes arrumava a louça do café e espiava pela janela. Nico observava, mas agora com um pedaço de papel nas mãos. Um guardanapo. Nele, havia riscos coloridos feitos com lápis de cor. O único presente que aceitou de imediato. Não eram desenhos elaborados, eram formas simples. Um sol, uma casinha, um homem com terno preto e um menino de camiseta. Sem sorrisos, mas juntos. Lourdes viu, e pela primeira vez não reprimiu a vontade de sorrir. Na tarde de quinta-feira, Arthur voltou mais cedo. Estava sentado à mesa de jantar, revisando contratos, quando ouviu risos abafados do lado de fora. Curioso, levantou-se e seguiu o som. No jardim, entre as flores cuidadas com esmero, Nico estava parado diante de Kaique, o jovem jardineiro. Moreno, magro, sempre com um boné torto e fones pendurados no pescoço, Kaique era aquele tipo de pessoa que sorria com os olhos antes da boca. Cuidado aí, chefia, disse Kaique, apontando para o regador. Se apertar muito, molha até o sapato. Nico segurava o regador com as duas mãos. Estava desajeitado, mas firme. A água caiu em jato torto e respingou nos dois. Kaique riu. Viu só? Tá aprendendo rápido. Nico olhou para ele e fez algo novo. Curvou levemente os cantos da boca. Um quase sorriso. Quase. Arthur, parado à sombra, viu a cena sem ser notado. E pela primeira vez em dias, sentiu algo se movimentar por dentro. Não era culpa, nem medo. Era esperança. Naquela noite, Arthur sonhou com o irmão. Fazia anos que isso não acontecia. Estavam no quintal da casa antiga, brincando de pular corda. O chão era de terra, o céu estava cinza e o irmão tossia. Tossia muito, depois desaparecia. No sonho, Arthur corria atrás dele, mas as pernas pesavam como concreto. Acordou com o coração acelerado e o gosto amargo do passado na boca. Levantou e foi até a biblioteca. Nico dormia no sofá, com os lápis ao lado e o guardanapo colorido no peito. No dia seguinte, Lourdes preparou ovos mexidos com cheiro de manteiga derretida. Nico entrou descalço, os pés ainda encolhidos. Sentou-se à mesa. Pegou o garfo, comeu devagar. Está gostoso? Perguntou Arthur. Nico olhou para ele por 2 segundos. Depois, assentiu com um aceno quase imperceptível. Arthur prendeu a respiração. Era a primeira resposta em 4 dias. Mais tarde, ele chamou Lourdes ao escritório. Está tudo certo com ele? Saúde, higiene, essas coisas? Até onde posso ver, sim. Só não fala. Quase não dorme. Está com medo? Está alerta. São coisas diferentes. Acha que devo procurar ajuda? Lourdes hesitou. Ele vai falar quando quiser e vai parar de fugir quando sentir que não precisa correr. A gente só precisa continuar. Enquanto isso, Kaique continuava sendo a âncora mais leve da casa. Mostrava a Nico como plantar semente de girassol, como usar a mangueira sem virar lama, como cortar folhas mortas, sem pressa, sem perguntas. Apenas sendo. Esse aqui é o manjericão. Cheira, disse estendendo o galho. Nico cheirou, fez careta.
Kaique riu. Tem gosto de pizza, mas cheiro de mato, né? O menino riu. Riu mesmo. Curto, rouco, rápido, mas riu. E foi nesse instante que Arthur apareceu, parado na porta de vidro. Viu o riso. Sentiu uma pontada no peito, não de dor, mas de saudade. De algo que ele achava que tinha esquecido. No fim daquele dia, Nico estava sentado na escada da biblioteca, rabiscando outra folha de papel. Fez novamente 2 bonecos. Um homem alto, de terno, e um menino pequeno com um regador. Mas dessa vez havia algo a mais. Uma planta crescendo entre eles. Arthur viu o desenho. Não comentou. Apenas tocou o ombro do menino e disse: "Amanhã você me ajuda a escolher os livros?" Nico não respondeu com palavras, mas assentiu. E pela primeira vez, Arthur sentiu que o silêncio daquele menino já não era vazio. Era cheio de coisas por dizer. A primeira sacola chegou ainda antes das 7 da manhã. Depois vieram mais 3. Roupas dobradas com etiqueta, caixas de sapato com cheiro de loja, uma mochila vermelha nova em folha. Um funcionário da loja deixou os pacotes na sala com um recibo e um sorriso automático. "Pedi o básico", explicou Arthur para Lourdes, ao ver seu olhar desconfiado sobre a montanha de itens. E um pouco além do básico. Lourdes pegou um moletom azul marinho e passou os dedos no tecido. "Tudo muito bonito, mas não sei se ele vai aceitar?" "Eu sei, mas alguém precisa tentar." Nico apareceu pouco depois, os pés descalços e os olhos alertas. Viu os pacotes e parou. Não tocou em nada. "É tudo para você", disse Arthur, mantendo o tom baixo. "Tem roupa, mochila, brinquedo." O menino não respondeu. Só olhava. Arthur se aproximou devagar, pegou uma caixa e abriu. Era um par de tênis com cadarços vermelhos. "Você pode experimentar. Se não gostar, a gente troca. Tudo bem?" Nico assentiu sem expressão. Tocou o tênis como se fosse feito de porcelana. Depois, se afastou. Não foi rejeição agressiva. Foi uma recusa silenciosa, como se aquilo tudo fosse bom demais para ser real, ou perigoso demais para se permitir gostar. Na biblioteca, mais tarde, Lourdes o encontrou desenhando um carro com lápis preto. Perguntou se queria ajuda para arrumar os brinquedos novos. Ele fez que não com a cabeça e continuou desenhando. Do lado de fora, Kaique regava os canteiros de ervas quando viu Nico na varanda, observando. "Ei, chefia, quer ajudar aqui?" Nico deu de ombros. "Só se quiser", disse Kaique voltando à mangueira. "Mas é melhor que ficar só olhando." O menino desceu os degraus devagar e foi até ele. "Essa aqui é Salsinha. E essa é Cebolinha. As duas parecem mato, mas não são. Quer plantar uma?" Nico pegou a pazinha e fez um buraco na terra. Kaique entregou a muda com delicadeza. "Isso, agora cobre com carinho, como se fosse uma tartaruga dormindo." Nico deu um meio sorriso. A comparação funcionou. Arthur assistia tudo da janela do escritório sem ser visto. Estava com o laptop aberto, e-mails piscando, prazos pendurados, mas não conseguiu se concentrar. Observava o jeito como Kaique explicava as plantas, o modo como Nico prestava atenção sem dizer nada. Um silêncio diferente daquele que reinava dentro da casa. Menos defensivo, mais curioso. Naquela tarde, Arthur cancelou uma videoconferência e saiu a pé para o mercado. Não fazia isso há anos. Comprou frutas frescas, pão caseiro e 2 potes de geleia. "Estranho te ver aqui", disse o balconista da padaria surpreso. "Sumido, senhor Arthur." "Mudanças?" Ele respondeu seco e saiu sem explicar. À noite, colocou a sacola sobre a bancada da cozinha. Lourdes levantou uma sobrancelha. "Compras? Fiz um caminho diferente hoje. Peguei umas coisas. Estranho." "O quê?" "O senhor não costuma carregar sacolas." Arthur suspirou, mas não retrucou. Nico apareceu com os pés sujos de terra, a camiseta suada e os olhos acesos. Viu o pote de geleia na bancada e apontou. "É de uva?" A pergunta saiu tão naturalmente que Lourdes parou o que fazia.
Arthur sorriu. Peguei essa porque tinha mais cara de doce de verdade. Nico assentiu, pegou uma colher e provou direto do pote. Parece aquele que a avó de um amigo fazia antes dele sumir. Arthur se inclinou devagar. Você teve amigos? Ele vendia balas comigo na estação central. Mas um dia sumiu. Silêncio. Talvez tenha sido levado para abrigo. Ou coisa pior. Arthur não respondeu. Só continuou ali, em pé, perto o bastante para ouvir, longe o bastante para não assustar. No fim da noite, Nico estava na varanda com um potinho de terra no colo. Nele, uma única semente. Kaique tinha dado de presente. Essa cresce rápido, disse, mas só se você falar com ela. Falar? Falar sim. Plantas ouvem, elas não respondem, mas ouvem. Nico olhou para a semente como se quisesse acreditar. O que eu digo? Qualquer coisa. Seu nome, seus medos, até seus desenhos. Plantas gostam de desenho? Mais do que de música sertaneja, com certeza. Riram juntos. Lá de dentro, Lourdes via a cena e, mesmo sem dizer, sentia algo mudar. O menino que não tocava nas roupas, agora regava sementes. O menino que não falava, agora fazia perguntas. Não eram passos largos. Eram pequenos, quase invisíveis. Mas eram passos. Arthur, no escritório, respondeu a um e-mail e depois parou. Observou sua própria caneta, o relógio de pulso. Lembrou-se de quando esses objetos significavam tudo. Agora pareciam ruído. Levantou, foi até a cozinha, pegou o pote de geleia, colocou na geladeira. Depois foi até a varanda. Nico não o viu chegar, estava falando baixinho com a semente. Disse que meu nome é Nico, mas meu pai me chamava de outra coisa quando estava bravo. E minha mãe me chamava de anjo, mas não era de verdade. Era para eu parar de chorar, só isso. Arthur ouviu em silêncio, ficou parado até o menino se calar. Boa noite, Nico. Ele virou lentamente, assentiu. Boa noite. E Arthur voltou para dentro, com passos leves, como quem também, enfim, começava a caminhar. A campainha tocou às 9 horas da manhã. Não foi o toque rápido e desajeitado de entregador ou funcionário. Foi o tipo de toque seco, insistente, que já chega impondo presença. Lourdes enxugava os talheres quando ouviu. Olhou no relógio e franziu o rosto. Quem toca campainha nesse horário? Murmurou, enquanto caminhava até a porta. Quando abriu, lá estava ela, impecável como sempre, salto fino de couro bege, blazer branco que realçava o batom vinho. Os cabelos loiros estavam presos num coque milimetricamente simétrico. A bolsa de marca pendia no braço como uma arma. Dona Lorena, não sabíamos que vinha hoje. E se soubessem, mudaria algo? Entrou sem esperar resposta, deixando um rastro de perfume forte e passos firmes pelo hall. Lourdes a acompanhou em silêncio, fechando a porta devagar, como se quisesse atrasar o impacto. Arthur estava na biblioteca, lendo uma planilha no tablet, quando ouviu os saltos ecoando. Levantou o olhar e soube, sem precisar ver, quem era. Lorena, disse com a voz presa no meio do peito. Bom dia, Arthur. Ou será que deveria dizer boa sorte? Ela pousou a bolsa sobre a poltrona, tirou os óculos escuros e fixou o olhar nele como quem analisa um réu no tribunal. Poderia ter avisado que decidiu brincar de lar temporário com um menor de idade. Arthur não respondeu de imediato. Respirou fundo, baixou o tablet e se recostou. Não é brincadeira. Ah, então é sério? Você, o homem mais metódico e antiafetivo do mundo, resolveu adotar um menino de rua como se fosse um gatinho abandonado? Ele não é um objeto, Lorena. E você não é pai. Nunca foi. Nem de plantas você cuidava. Agora quer cuidar de uma criança traumatizada? Francamente, Arthur. Ela caminhou até a estante, olhou os livros como se esperasse que algum título dissesse Manual do que fazer quando seu irmão enlouquece. Você sabe o que isso pode significar se vazar? Não pretendo fazer disso um espetáculo. Mas já virou, querido. As pessoas perguntam. As fotos do restaurante rodaram entre grupos.
Um executivo de renome jantando com um garoto sujo e descalço? A narrativa já se construiu sozinha. Eu não me importo com o que dizem, mas deveria. Arthur ficou em silêncio. Lorena o estudava. Era como se procurasse uma rachadura no verniz, algo que confirmasse a suspeita. Ele estava emocionalmente comprometido, vulnerável. Eu vim tentar te convencer a fazer o certo, antes que seja tarde demais. E o certo, na sua visão, é levar o menino ao conselho tutelar, informar as autoridades, deixar que façam o trabalho delas. Você não é responsável legal por ele. Está cometendo uma infração, no mínimo. Ele estava com fome. Milhares estão. Eu vi ele e não consegui virar o rosto. Lorena bufou. Andou até a janela e cruzou os braços. Está projetando traumas. Isso não é sobre ele, é sobre você, sobre aquele buraco que você carrega desde que éramos crianças. Arthur não respondeu. Os olhos se fixaram num ponto qualquer da madeira da estante. Está sendo injusta. Estou sendo realista. E por isso, se você não resolver isso nos próximos dias, eu vou. Ele a olhou pela primeira vez com firmeza. Vai o quê? Procurar um advogado. Notificar o Ministério Público. Ou você acha que sua reputação é a prova de escândalo? Arthur se levantou, a voz baixa e firme. Pode fazer o que quiser, Lorena. Mas não fale dele como se fosse um problema. Ele é uma criança, uma que não pediu para ser jogada no mundo. E agora está aqui, convivendo, tentando confiar. E você está preparado para lidar com tudo que isso implica? O emocional, o jurídico, o financeiro. Financeiro não é problema. Emocional é. Sempre foi. Você foge de tudo que envolve dor, Arthur. É meticuloso porque não suporta a imprevisibilidade. Esse menino é pura imprevisibilidade. Talvez eu tenha mudado. Ela estreitou os olhos. Ninguém muda assim. Ainda mais você. Do andar de cima, passos pequenos desceram as escadas. Nico apareceu no topo, parou ao ver os dois discutindo. Vestia uma das camisetas que Lourdes lavara. Tinha terra nas unhas. Estava mais limpo, mas ainda com aquele olhar desconfiado. Lorena virou-se e o viu. Olhou como se estivesse analisando uma peça no museu. Esse é ele. Nico não disse nada. Só ficou parado. Você sabe que ele ouve, certo? Disse Arthur ríspido. Pois então escute, Nico. Isso aqui não é sua casa e não é seu pai. É só um homem generoso e confuso. Nico desceu um degrau, depois outro. Não fugiu, mas ficou ali, como quem marca posição. Pode ir embora agora, Lorena, disse Arthur com voz seca. Ela pegou a bolsa, ajeitou o cabelo diante do espelho e respondeu com um sorriso gélido. Liguei para o Dr. Teles. Ele deve entrar em contato nos próximos dias. Aconselho que prepare uma explicação sólida. Saiu sem olhar para trás. A porta fechou com um clique surdo, como a ponta de um martelo cravando um aviso. Nico olhou para Arthur. Ela vai me levar? Arthur se agachou diante dele. Não. Ela pode tentar, mas não vai. E se ela conseguir? A gente vai lutar. Juntos. Nico assentiu, sem entender tudo, mas compreendeu o mais importante. Naquela casa, alguém o defenderia. Pela primeira vez. Na manhã seguinte, Arthur acordou mais cedo que o habitual. Não por causa de um compromisso, mas porque não conseguia mais ignorar a sensação que crescia em silêncio. Nico não podia continuar dormindo no sofá da biblioteca. Não era certo, nem justo, nem humano. Desceu as escadas e atravessou o corredor como quem carrega uma decisão nas costas. Parou diante do quarto de hóspedes do fundo, o mais afastado, usado apenas quando visitas importantes vinham. Abriu a porta. O ambiente estava limpo, mas impessoal. Cama arrumada, móveis retos, nenhuma cor. Frio, sem alma. Isso aqui não serve, disse para si mesmo. Chamou Lourdes. Vamos preparar esse quarto para o Nico. Ela arqueou uma sobrancelha. Vai colocá-lo aqui? Ele precisa de um espaço que seja dele. Posso limpar, trocar a roupa de cama, mas
Não quero que pareça um quarto de hotel. Quero que ele entre e sinta que tem onde voltar, que é dele. Lourdes o encarou por um instante. Depois assentiu e, sem dizer mais nada, foi buscar as chaves do armário de enxoval. Arthur passou o dia fora em reuniões, mas no caminho de volta desviou a rota. Entrou em uma loja de decoração infantil discreta, sem chamar atenção. A atendente tentou oferecer quartos temáticos, móveis personalizados, mas ele foi direto. Coisas simples. Uma luminária, cortina clara, estante baixa. E um travesseiro bom. Um travesseiro bom? É, o melhor que tiver. Chegou em casa com as sacolas às 7 da noite. Lourdes já havia trocado os lençóis, limpado o chão, recolocado um tapete antigo que estava guardado. Faltam detalhes, disse ela. Arthur entregou as sacolas. Estão aqui. Lourdes tirou um abajur de nuvens, um tapete de fios grossos e uma colcha com pequenos desenhos geométricos. Nada extravagante, senhor Arthur, mas acolhedor. Era a ideia. Enquanto Lourdes montava o quarto, Nico estava no jardim com Kaique, desenhando com um graveto na terra úmida. O jardineiro mostrou como fazer uma fileira de sementes para plantar cenoura. Nico prestava atenção com um foco calmo, novo, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo naquele instante. Gosta daqui? Kaique perguntou ao ver o menino parado olhando o canteiro. Nico deu de ombros. Tem cheiro de coisa viva. E na rua? Tinha cheiro de xixi e pneu. Então aqui tá melhor. Nico sorriu de lado. Quando Arthur chamou o menino, ele veio com os tênis sujos e a camisa manchada de terra. Subiram juntos as escadas. Pararam diante da porta agora com uma plaquinha de madeira simples, onde Lourdes escrevera a caneta "Quarto de Nico". Isso é seu quarto, disse Arthur, abrindo a porta. Nico entrou devagar, como sempre. Olhou os móveis, as cortinas, a pequena luminária azul. Mas o que o paralisou foi a cama. Em cima dela, um travesseiro branco com fronha listrada. Novo, macio. Nico não disse nada. Apenas caminhou até ele, sentou na beirada e passou a mão na fronha. Ficou ali por alguns segundos. Depois, deitou. Enterrou o rosto no travesseiro. Lourdes, parada na porta, viu os ombros dele tremerem. Arthur também viu. Mas ninguém se moveu. Depois de um tempo, uma voz pequena, abafada, atravessou o tecido. Nunca tive um travesseiro só meu. A frase caiu pesada no silêncio. Lourdes desviou o olhar. Disfarçou limpando os óculos. Arthur manteve-se imóvel, respeitando aquele instante como se fosse sagrado. Agora tem, disse por fim. Nico virou de lado, ainda deitado, ainda encolhido, mas com os olhos abertos. É estranho. O quê? Sentir que posso ficar. E pode. Lourdes respirou fundo. Vai querer jantar aqui ou descer depois? Aqui. Deixa o prato na mesinha, respondeu ela, e saiu com passos firmes, como se aquilo fosse só mais uma rotina. Mas não era. Mais tarde, Arthur voltou com um livro de histórias antigas. Sentou na poltrona ao lado da cama. Posso ler para você? Nico fez que sim, baixinho. A voz de Arthur preenchia o ambiente com frases que ele mesmo lia com esforço. Não tinha o hábito, mas insistia, tropeçando nas palavras como quem pisa em pedras, até que a cadência fluísse. Nico adormeceu na metade da história. Arthur fechou o livro devagar, levantou-se, apagou a luz do teto, deixou apenas a luminária azul acesa. Antes de sair, olhou uma última vez para o menino dormindo, os pés cobertos, o travesseiro marcado de um lado, os braços finalmente relaxados. Na placa da porta, quarto de Nico, parecia já não ser só um rótulo, era um símbolo de que pela primeira vez aquele menino tinha um lugar no mundo. A madrugada era densa e silenciosa, o tipo de noite em que até os relógios parecem hesitar antes de avançar. Na casa toda, o único som era o leve sussurrar do vento contra as janelas e o zumbido quase imperceptível do sistema de segurança. Até que o grito rasgou o ar.
Não! Mãe! Não! Arthur acordou com o coração disparado. Saltou da cama e correu pelo corredor, pés descalços contra o chão frio, até o quarto de Nico. A porta estava entreaberta. Ao empurrá-la, viu o menino sentado na cama, os olhos arregalados, o corpo trêmulo, como se ainda estivesse preso ao sonho. Nico! O menino se encolheu. Olhava para os cantos do quarto como se esperasse alguém sair dali. Os punhos cerrados, os joelhos colados ao peito. Arthur se aproximou com cuidado. Sentou-se na beira da cama sem tocá-lo. Tá tudo bem. Foi só um sonho. Você tá seguro. Nico não respondeu. Apenas respirava rápido em pequenos soluços. Os olhos marejados evitavam encontrar os de Arthur. Quer água, luz acesa, silêncio. Até que uma palavra escapou num fio de voz. Renato. Arthur franziu o senho. Quem é Renato? Nico hesitou. Depois falou quase num sussurro rasgado. Meu pai. A palavra pairou no quarto como uma nuvem pesada. Foi ele no sonho? Nico assentiu com um leve movimento de cabeça. Depois engoliu seco e disse: aquele dia eu vi. Minha mãe. Ela estava... Interrompeu-se, apertando os olhos. Ele fez ela chorar, gritava, jogava as coisas e depois parou. Não disse mais, mas não precisava. O que ficou nas entrelinhas foi mais do que suficiente. Arthur sentiu um nó se formar na garganta. Demorou um pouco para falar. Você fugiu? Nico assentiu de novo, agora com mais firmeza. Eu esperei ele dormir. Peguei um pacote de biscoito e corri. Nunca mais voltei. Ficaram em silêncio por um tempo. Nico parecia mais leve por ter falado, mas ainda mantinha o corpo em alerta, como quem teme ser interrompido por passos pesados a qualquer momento. Ele ainda te procura? Não sei. Às vezes acho que sim. Vejo ele nos lugares. Mas talvez seja só... Engoliu o final da frase. Sei lá. Arthur respirou fundo. Ninguém aqui vai deixar ele te machucar, Nico. Você entende isso? O menino olhou para ele pela primeira vez naquela conversa. Um olhar diferente. Não de dúvida, mas de cansaço. De quem quer acreditar. Arthur levantou-se devagar. Pode dormir aqui. Eu vou estar no corredor. E se quiser, a luz fica acesa. Nico não respondeu, mas se deitou de novo, com os olhos abertos, fixos no teto. Arthur apagou apenas a luz maior. Deixou a luminária azul acesa. E ficou sentado no chão do corredor, encostado na parede, olhando para a porta aberta do quarto. Lá dentro, o menino aos poucos voltava a respirar em ritmo normal. E o nome, Renato, continuava ecoando como um enigma que precisava ser desvendado. Na manhã seguinte, Arthur tomou café sem dizer uma palavra. Lourdes, notando o semblante fechado, manteve distância. Só quando ele terminou o segundo café é que ela perguntou. Ele dormiu depois? Dormiu. E o senhor? Não muito. Ela assentiu. Ficou em silêncio. Arthur pegou o celular. Abriu o navegador. Pesquisou. Renato Plais desaparecido, Plais antecedentes, Plais denúncias, Plais São Paulo. Foram dezenas de resultados sem conexão. Depois, digitou o nome completo que conseguiu vasculhar entre papéis que Nico guardava. Rabiscado a caneta num envelope velho, Renato Carvalho de Lima. Foi assim que encontrou o primeiro registro. Pequeno, numa nota policial. Conduzido por perturbação da ordem pública, reincidente. Mais abaixo, outro boletim, 3 anos antes. Envolvido em tentativa de invasão. Liberado por falta de flagrante. Arthur encarou a tela por minutos. Fechou o celular. Pegou as chaves do carro. Vai sair? Perguntou Lourdes. Só uma volta. Não foi uma volta. Foi até a região onde os registros indicavam que Renato fora detido. Passou pelas ruas que o nome arranhava nos papéis. Falou com uma mulher que vendia marmitas numa esquina. Mostrou uma foto antiga de Nico, ainda menor. Esse moleque, parecido com um que vivia aqui, mas faz tempo, sumiu. Arthur voltou para casa no final da tarde. Estava exausto, mas decidido.
Agora ele sabia que o pai de Nico não era só uma sombra do passado. Era alguém real e talvez perigoso. Naquela noite, subiu ao quarto do menino com 2 travesseiros. Um é pouco para quem sonha alto, disse, deixando o segundo ao lado. Nico sorriu de canto. Depois disse, o senhor sabe onde ele está? Arthur hesitou. Ainda não, mas estou procurando, só para garantir que ele não venha perto de você. O menino assentiu. E pela primeira vez, ao apagar a luz, disse, obrigado. Arthur parou na porta surpreso. De nada, Nico, e fechou a porta com o cuidado de quem entende. Há feridas que não se curam com promessas, mas com presença. O relógio da cozinha marcava 7:02 quando Arthur entrou, já vestido com blazer e sapatos engraxados, carregando uma pasta preta de couro. Lourdes, como sempre, estava de avental, mexendo o café com uma colher de inox que batia ritmadamente contra a borda da caneca. Hoje é o dia, disse ele, mais para si do que para ela. Que dia, senhor? O dia em que Nico começa a ter futuro. Lourdes levantou os olhos desconfiada. A escola? Arthur assentiu. Vou levá-lo pessoalmente. Já imprimi o que tenho dos documentos. O resto, a gente resolve depois. Ele precisa de rotina, educação. Precisa, concordou ela, com um olhar leve de esperança contida. Mas vão deixar? Vão ter que deixar. No carro, Nico olhava pela janela, silencioso, observando os postes passarem como se fossem gigantes enfileirados. Estava vestido com uma calça jeans nova, um moletom cinza e tênis recém-lavados. O cabelo, ainda úmido, caía sobre a testa. Nervoso? Perguntou Arthur. Um pouco. Vai dar tudo certo. Ao chegar na escola, um prédio de muros brancos e janelas largas, com um brasão esculpido sobre o portão, foram recebidos na secretaria por uma mulher de óculos retangulares, blazer azul e voz cortante. Nome completo da criança? Nico. Arthur hesitou. Só Nico, por enquanto. A mulher digitou algo no computador, olhou de volta. Nome completo, documento de identidade, certidão de nascimento. Ele não tem tudo isso agora. Está sob minha guarda. Informal por enquanto. Ela o observou como se examinasse uma falha de sistema. Lamento, senhor. Sem os documentos, não é possível seguir com a matrícula. É a norma. A norma pode ser revista. Apenas com autorização judicial. Nico abaixou os olhos. Arthur tentou manter a calma. Ele está pronto para aprender. Não dá para esperar meses por uma papelada. Senhor, essa escola é privada. Nós seguimos protocolo. Talvez procure uma escola da rede pública. Algumas têm programas emergenciais. Arthur apertou os lábios. Respirou fundo. Obrigado pelo tempo. Saíram sem mais palavras. De volta à casa, Arthur estava furioso. Revirava papéis, fazia ligações, falava com advogados. Lourdes observava de longe. Tentou falar 2 vezes, mas se calou. Até que Nico entrou na cozinha, segurando um papel dobrado. Desenhei isso para o Kaique. Quer me mostrar? Perguntou ela, ajoelhando-se à altura dele. Ele abriu o papel com cuidado. Era um girassol. Traços firmes, círculos perfeitos, folhas detalhadas. A cor parecia viva, mesmo sendo feita com lápis simples. Lourdes levou a mão à boca. Você que fez isso. Nico assentiu, sem orgulho, como se não fosse nada. Ela tocou o papel como se fosse uma relíquia. É lindo. Sabe disso? Ele me ensinou que girassol vira para a luz. Ela sorriu. E naquele momento, entendeu. Não podia mais assistir de fora. Na manhã seguinte, Lourdes se arrumou com mais capricho que o habitual. Prendeu o cabelo num coque limpo, colocou um brinco pequeno e tirou um envelope da gaveta. Nele havia uma cópia da certidão da mãe de Nico, um xerox antigo que encontrara entre os desenhos dele, e uma carta escrita à mão por Arthur explicando a situação. Vamos sair, Nico. Para onde? Para tentar plantar teu girassol num lugar bom. No caminho, ela segurou a mão dele. Sem cerimônia. Como quem sabe que às vezes a firmeza de um gesto substitui uma parede de palavras.
chegaram à mesma escola. Lourdes pediu para falar com a diretora. Foram levados até uma sala ampla, decorada com desenhos infantis e um crucifixo na parede. A diretora, uma mulher de meia idade, cabelos ruivos e olhar pragmático, os recebeu com um sorriso educado. "Em que posso ajudar?" Lourdes colocou o envelope sobre a mesa. "Esse menino precisa estudar. Não tem tudo que o sistema exige, mas tem mais vontade de aprender do que muita criança com sobrenome forte." A diretora pegou o envelope, leu a carta, olhou os papéis. Em seguida, pousou os olhos sobre Nico. "Quantos anos você tem?" 9. "Mas sou bom com contas e sei ler alguma coisa. Você quer estudar aqui?" "Quero." A diretora observou por um momento. Depois se levantou, foi até uma gaveta e tirou um formulário. "Precisamos adaptar algumas coisas, mas temos um programa para casos assim, emergenciais. Poucos conhecem, menos ainda insistem, mas ele existe." Lourdes piscou, surpresa. "Pode dar certo? Se ele prometer que vai cuidar bem dos cadernos e não fugir nas primeiras semanas?" "Sim." Nico olhou para Lourdes, depois para a diretora. "Não vou fugir, prometo." A diretora sorriu. "Bem-vindo, Nico." Naquela noite, Lourdes colocou o desenho do girassol na porta da geladeira. "Isso aqui é mais que arte", disse. "Foi o que te abriu uma porta." Nico não entendeu de imediato, mas horas depois foi até a cozinha, olhou o desenho e passou os dedos sobre ele. Arthur apareceu logo depois. "Fiquei sabendo que temos um aluno matriculado." Nico assentiu. Foi a Lourdes. Às vezes, as coisas só acontecem quando alguém acredita de verdade. Nico pensou um pouco. "Será que posso desenhar outro? Um maior? Um campo inteiro, se quiser." E naquele instante, uma nova janela se abriu. Dessa vez, com vista para o futuro. O portão da escola parecia maior naquele dia. Não porque tivesse mudado, era o mesmo portão branco de ferro com pequenos detalhes em arabescos, mas porque agora significava outra coisa. Era o lugar onde Nico entraria para provar que sabia mais do que imaginavam. Ou talvez para descobrir o quanto ainda não sabia. Arthur estacionou do outro lado da rua. Preferiu que fosse Lourdes quem o acompanhasse. Achava que o olhar firme e silencioso dela oferecia mais segurança do que qualquer discurso seu. "Lembra do combinado?" Ela perguntou, ajustando a alça da mochila no ombro do menino. "Não fugir. Isso, e não baixar os olhos para ninguém." Nico assentiu. Estava nervoso, mas tentava não mostrar. O moletom encobria as mãos apertadas e o boné emprestado de Kaique lhe dava um ar um pouco mais confiante. Na sala, os olhares chegaram antes das palavras. "Quem é esse? Por que ele está com esse tênis velho? Ele é novo?" As vozes vinham em sussurros, mas Nico ouvia tudo. Sentou-se na carteira do fundo, como se pudesse desaparecer na sombra da parede. A professora, uma mulher jovem e firme chamada Carolina, apresentou-o à turma com gentileza, mas sem paternalismo. "Esse é o Nico. Está se juntando à turma a partir de hoje. Conto com todos para que ele se sinta bem-vindo." Algumas crianças sorriram de canto. Outras continuaram analisando-o como se ele fosse um item fora do lugar. No primeiro recreio, ninguém se aproximou. Nico ficou sentado no canto do pátio, observando uma fileira de formigas carregando migalhas. Uma menina passou por ele e cochichou com outra. "Ele mora com um homem rico, mas acho que era da rua." No segundo dia, um garoto alto esbarrou de propósito em sua mochila. "Vai deixar isso fedendo aqui?" Nico não respondeu. Apenas guardou os cadernos com calma. Mas os olhos já não tinham o mesmo brilho da saída de casa. Naquela noite, desenhou um menino pequeno cercado por muros altos. No canto do papel, uma seta apontava para cima, onde havia um girassol pendurado no ar. Lourdes viu o desenho e quis perguntar, mas não o fez. No terceiro dia, tudo começou a mudar. A professora Carolina propôs uma atividade de ciências, um projeto livre sobre energia e meio ambiente.
Grupos seriam formados e cada um teria de pensar em soluções sustentáveis com objetos do cotidiano. Nico levantou a mão. Posso fazer sozinho? A sala riu, mas a professora assentiu. Claro, desde que apresente como os outros. Na semana seguinte, ele apareceu com uma caixa de sapato furada nas laterais, 3 tampas de garrafa, pedaços de alumínio, fios de cobre finos e uma garrafa PET cortada. Pediu um espaço no fundo da sala e começou a montar, calado. Alguns riram. Vai construir uma nave? Isso não vai funcionar. No dia da apresentação, todos os grupos mostraram cartazes coloridos e slogans reciclados. Quando chegou sua vez, Nico carregou a caixa com cuidado até a frente. Ligou 2 fios numa bateria simples e apontou para a lâmpada minúscula no topo da garrafa. Isso aqui pega a luz do sol e guarda para usar depois. Igual planta. Só que vira luz mesmo. De verdade. Houve um clique. A lâmpada acendeu. A sala silenciou. A professora se inclinou para ver de perto. Nico, como você aprendeu isso? Vi num vídeo de feira de ciências. Depois testei no jardim do Kaique. Ele deixou. Você fez tudo isso sozinho? Sim, mas o Kaique disse que ideia boa não precisa ser cara. Só ter paciência. A professora sorriu. O silêncio da sala agora era outro. Admiração desconcertada. Na saída, uma das meninas do grupo anterior se aproximou. Se quiser, pode ficar com a nossa cartolina. Dá para usar no próximo projeto. Valeu, disse Nico sem saber se aquilo era amizade ou educação. Mas aceitou. Naquela noite, Arthur estava jantando em silêncio quando Lourdes entrou com um papel nas mãos. Isso é de hoje, disse, colocando sobre a mesa. Era um bilhete assinado pela professora Carolina. Nico apresentou hoje um projeto surpreendente de energia solar com materiais reutilizados. Foi destaque da turma. Parabéns. Arthur releu 3 vezes. Ele falou na frente da turma? Falou, e fez luz com uma garrafa. Como? Um milagre pequeno, feito com lixo e coragem. Arthur encostou-se à cadeira, pegou o bilhete, sorriu de leve, depois olhou em volta. A sala da casa parecia a mesma, mas ele não. Algo dentro dele mudava, lenta e discretamente, como uma maré que sobe sem fazer alarde. Fechou o laptop, guardou os papéis, levantou-se e foi até o quarto de Nico. O menino desenhava outra caixa, agora com fios que iam até uma casa. O que é isso? Um lugar onde ninguém paga a luz. É possível? Acho que sim. E você quer morar lá? Não, quero fazer um. Arthur ficou em silêncio por um momento. Sabe, talvez você já tenha começado. E ali, naquele quarto com cheiro de papel e esperança, Nico deu mais um passo. Não um passo qualquer. Um passo firme, na direção de um mundo que até pouco tempo ele nem sabia que podia alcançar. A mansão era iluminada como uma vitrine de joalheria. Luzes amarelas quentes, garçons de luvas brancas circulando com bandejas e risos contidos misturados ao tilintar de taças caras. Era o tipo de lugar onde ninguém fala alto, mas todos julgam em silêncio. Nico segurava a manga do paletó de Arthur com tanta força que parecia estar tentando impedir que o chão o engolisse. A roupa que usava era nova, discreta, mas ainda assim parecia não pertencer àquele mundo. Tem certeza de que eu preciso ir? Não precisa. Mas achei que seria bom ver outro tipo de lugar. Eles vão saber? Vão achar que sabem. O importante é o que você sabe. Nico olhou em volta assim que entraram. O salão era amplo, com colunas de mármore e lustres que pendiam como cristais congelados no tempo. A música de fundo era suave, instrumental, mas seu corpo vibrava com um nervosismo que nada tinha de harmônico. Algumas pessoas acenaram para Arthur de longe, outras se aproximaram. Arthur, quanto tempo? E esse jovem é... Perguntou uma senhora de cabelo platinado e olhos treinados para escanear. É meu convidado. Ah, que interessante, disse com um sorriso que não alcançava os olhos.
Logo vieram outras abordagens. Que projeto social você está apoiando agora? Ele é da família? Você está envolvido com alguma ONG? Nico ouvia, mas não entendia tudo. Sabia apenas que não era bem-vindo. Mesmo quando sorriram para ele, era o tipo de sorriso que se dá a uma criança comendo no chão. Educado, mas desconfortável. A certa altura, Arthur foi chamado para uma conversa com investidores. Pediu que Nico esperasse perto do buffet. Se quiser, pega algo para comer. Aqui pode? Pode. Nico caminhou entre as mesas. Pegou um salgadinho pequeno e uma taça de suco. Um garçom o observou por tempo demais. Perto dali, 2 adolescentes riam, cochichando. Ah, é o filho do caseiro? Acho que o Arthur adotou um projeto agora. Nico fingiu não ouvir. Encostou-se a uma parede e ficou ali, como um retrato fora de moldura. Ninguém falava com ele. Ninguém se aproximava. Sentiu-se invisível. E ainda assim, preferiu ficar. Arthur o viu de longe. Quis intervir, mas foi interrompido por um senhor de terno bege e cabelos grisalhos bem penteados. Esse menino está com você? Está. Achei curioso. O jeito como ele se porta. O olhar. Lembra meu filho quando era pequeno, antes da gente perder o rumo das coisas. Arthur olhou para o homem. Era Eduardo Moraes, investidor, filantropo, dono de uma das maiores redes de escolas privadas do país. Ele tem nome? Nico. Inteligente? Muito. Eduardo observou o menino por alguns segundos. Sabe, às vezes a gente se fecha tanto no próprio mundo que esquece como é ver o mundo pela primeira vez. Esse menino parece ver. Arthur não respondeu de imediato. Depois disse, ele vê sim, mais do que muita gente aqui. Eduardo deu um leve sorriso. Onde o encontrou? No lugar onde a maioria finge não olhar. Eduardo assentiu. Pegou um cartão do bolso e estendeu. Se ele precisar de uma oportunidade, fale comigo. Gosto de gente que vê. Na volta para casa, o carro deslizava pelas avenidas adormecidas. Nico estava em silêncio, com o queixo apoiado no vidro da janela. Foi ruim? Perguntou Arthur. Foi estranho. Entendo. Mas um homem falou comigo. Um que não parecia querer que eu sumisse. Arthur o olhou pelo retrovisor. Lembrou do nome? Não, só lembro do jeito. Falou que eu parecia alguém que ele conhecia. Ele disse que você vê. Ver é diferente de olhar, né? É, bem diferente. Naquela noite, já em seu quarto, Nico abriu o caderno de desenhos e fez o retrato de uma sala enorme, cheia de sombras. No centro, um menino de pé, pequeno, mas com os olhos grandes, luminosos. Ao lado, escreveu em letras tortas. Eles olham, eu vejo. E talvez, naquele instante, tenha entendido que ver não era só um dom, era uma forma de sobreviver. A campainha tocou com 3 toques seguidos, secos, urgentes. Lourdes olhou pelo visor da porta e sentiu o estômago virar. Havia algo no homem parado ali. A forma como se inclinava para frente, o boné puído, o sorriso falso pendurado no rosto, que fazia o ar parecer mais denso. Arthur, ela chamou com a voz baixa. Tem alguém aqui? Arthur veio do escritório. Ao se aproximar, congelou por um segundo. Renato. Mesmo sem nunca tê-lo visto de perto, Arthur soube. Os olhos fundos, o rosto enrugado pelo tempo e pelas escolhas erradas, as tatuagens apagadas nos braços. Boa tarde, disse Renato, antes mesmo de ser convidado a entrar. Belo lugar, hein? O que você quer? Vim buscar o que é meu. Lourdes se afastou com um nó na garganta. Arthur manteve a porta entreaberta, sem ceder espaço. O Nico não é uma mercadoria. Não, é meu filho. Você o abandonou. Nunca abandonei. Ele que sumiu. Eu procurei, sabia? Onde? Renato sorriu sem humor. Nos cantos que você não pisaria nem com guarda-costas. Mas agora, de repente, ele aparece morando aqui, com o Dr. Vasconcelos. Que coincidência, né? Arthur manteve o olhar firme. Ele está bem aqui, estudando, seguro e legalmente sob sua guarda. O silêncio ficou denso. Eu sei das coisas, doutor.
Tenho amigos que sabem onde cavar. Já tem gente falando de adoção. De que você quer ficar com ele. Ele quer ficar aqui. Essa é a diferença. Ele é menor. A decisão não é dele. Arthur respirou fundo. Manteve a calma com esforço. Se veio ameaçar, perdeu a viagem. Renato deu um passo à frente, encostando o ombro na porta como se quisesse testá-la. Não estou ameaçando, estou avisando. Vou entrar na justiça. E se não funcionar, a gente resolve de outro jeito. Isso é uma ameaça. Interpretação sua. Só estou dizendo que ninguém vai tirar meu filho de mim. Nem você, nem esses teus advogados de gravata, cara. Lourdes, da cozinha, ligava discretamente para Kaique, pedindo que ele viesse até a casa. Sua voz era controlada, mas o pânico subia como vapor. Arthur voltou os olhos para Renato. A última coisa que esse menino precisa é voltar para o passado. E se for preciso, eu vou até o fim para protegê-lo. Vai perder tempo. A justiça sempre pende para o sangue, doutor. E eu sou o pai. Renato então ajeitou o boné, cuspiu no chão da calçada e se afastou devagar, como quem marca território. A gente se vê por aí. A porta se fechou com um estalo surdo. Lourdes apareceu, o rosto pálido. Ele sabe do processo? Parece que sim. Ou acha que sabe. Vai tentar jogar sujo. Arthur esfregou o rosto tenso. Ele pode levar o menino? Só com ordem judicial. Mas é melhor a gente se preparar. Naquela noite, Arthur subiu ao quarto de Nico. O menino desenhava uma casa sobre rodas, com cortinas coloridas. Preciso te contar uma coisa, disse Arthur, sentando-se na beira da cama. Nico levantou os olhos, alerta. O Renato apareceu. O lápis caiu da mão dele. Ele sabe onde eu tô? Sabe. Mas você está seguro aqui. Ninguém vai te tirar sem briga. Nico não respondeu, mas os olhos denunciaram o medo. Ele vai tentar me levar? Ele vai tentar. Mas eu não vou deixar. Nem a Lourdes, nem o Kaique, nem ninguém aqui. Nico ficou em silêncio. Depois disse com voz rouca: ele diz que me ama, mas amor que dói é amor. Arthur levou tempo para responder. Não, amor que machuca não é amor. É controle. E medo. E você não vai mais viver com medo. Nico assentiu devagar. Depois puxou uma folha nova e desenhou 2 círculos. Em um, escreveu antes. No outro, agora. O antes era uma sombra. O agora, um traço de luz. E entre eles, o nome, Renato. Cortado com uma linha fina, firme, decidida. A carta chegou com um brasão no envelope e um timbre oficial seco. Arthur reconheceu o nome do escritório de advocacia antes mesmo de abrir. Teles em Sobrinho. O mesmo que Lorena mencionara semanas antes, entre sorrisos e ameaças veladas. Ao abrir, não havia surpresas, apenas confirmação. Renato Carvalho de Lima, por meio de representação legal, solicitava a guarda do menor Nicolas Lima, alegando abandono temporário, posterior arrependimento e vínculos biológicos inegáveis. O tom era burocrático, mas a intenção era nítida: retomá-lo, pela força da lei. No dia seguinte, um segundo envelope chegou. Este, mais grosso. Nele, um dossiê completo, encadernado, contendo declarações, fotos e notas sobre a vida de Arthur. Lorena assinava embaixo, como parte interessada no bem-estar do irmão e da criança envolvida. Havia registros de suas antigas crises de insônia, um atestado médico de 3 anos antes, com menção a episódios de estresse agudo, e até uma foto desfocada de Arthur sentado sozinho num bar de aeroporto, interpretada como comportamento recorrente de isolamento alcoólico. Era um ataque de reputação. Lourdes o encontrou lendo o dossiê com os olhos baixos e os dedos crispados nas bordas da folha. Ela quer destruir você? Ela quer provar que eu sou instável, inapto. Você não vai deixar? Não posso, não agora. A bomba caiu no fim da tarde. Primeiro foi um post tímido num blog de fofoca política. Executivo bilionário abriga menor de rua sem adoção formal. Amor ou imprudência?
Depois vieram os portais maiores, manchetes mais afiadas. Executivo milionário sob investigação, tutela de menor levanta suspeitas. Crise na Vasconcelos. Quem é o garoto misterioso que vive com Arthur? Em menos de 24 horas, os comentários pipocaram nas redes. Se fosse pobre, já tinha perdido a guarda. Isso não cheira bem. Esse homem sempre foi estranho. Agora quer bancar o herói? Sei. No escritório, Arthur tentava se concentrar em uma reunião online quando um dos sócios, visivelmente desconfortável, tocou no assunto. A gente precisa saber até que ponto isso vai interferir nos negócios. Investidores internacionais estão perguntando. Não vai interferir. Eu cuido disso. O nome da empresa está diretamente ligado ao seu, Arthur. E o meu está ligado ao do Nico. Ele vem primeiro. Houve silêncio na tela. Nenhum sócio discordou. Mas também não ofereceram apoio. Dentro da casa, as janelas permaneciam fechadas. Nico já não ia à escola, por decisão conjunta entre Arthur e Lourdes, para protegê-lo da imprensa que começava a rondar os portões e seguir carros. Uma caminhonete preta foi vista parada 2 vezes na esquina. Nenhuma placa de reportagem, mas olhares insistentes atrás do volante. Nico percebia a tensão. Evitava perguntar, mas sentia. O ambiente agora era denso, cheio de silêncios que pesavam como pedra. "Tô preso?" perguntou um dia na cozinha. "Tá protegido", respondeu Lourdes. "Tem diferença?" Ela não soube o que responder. Arthur passou a maior parte do tempo no telefone com advogados. Ligava para juízes aposentados, procurava pareceres, revisitava decisões anteriores. Passava madrugadas montando a linha de defesa. Mas nada era mais difícil do que dizer ao menino o que estava acontecendo. "Estão falando de mim?" Nico perguntou uma noite ao ver a TV ser desligada com pressa. "Estão tentando entender o que não conhecem. E se o juiz mandar eu ir embora? A gente vai lutar para que isso não aconteça. Mas pode acontecer?" Arthur não respondeu de imediato. Depois disse, "É por isso que estamos nos preparando." Nico baixou os olhos. Depois, voltou o olhar firme. "Ele nunca me quis. Agora quer porque eu tô bem." "Eu sei." "E ela?" perguntou, referindo-se a Lorena. "Está com medo, mas escolheu o lado errado. Vai me visitar se eu tiver que sair? Eu não vou deixar você sair." Naquela noite, o portão recebeu uma carta lacrada. Intimação para audiência preliminar. Arthur teria de provar não apenas que não sequestrou o menino, mas que oferecia um ambiente mais seguro do que o pai biológico. O ônus era todo dele. Na parede da biblioteca, o desenho de Nico agora tinha novas figuras. Um homem de terno, com cordas nos pés, cercado de sombras com crachás. E no meio, um menino com uma lupa olhando para o chão. Lourdes viu o desenho, tocou com os dedos. Disse baixo. "Estão cavando", Nico respondeu. "E eu tô vendo." Amanhã tinha cheiro de normalidade. Pão na mesa, suco recém-espremido, o som distante de um caminhão recolhendo lixo. Arthur lia mensagens no celular. Lourdes passava um pano na bancada. Nico desenhava com lápis laranja, em silêncio. Às 9h03, a campainha tocou. "Espero alguém?" perguntou Lourdes, franzindo o senho. "Não", respondeu Arthur. Ela olhou pelo interfone. Era um entregador, terno leve, crachá no pescoço, uma caixa na mão. "Encomenda para o senhor Arthur Vasconcelos", disse pelo áudio. "Pode deixar aí fora", respondeu Lourdes. "Precisa assinar." Nico, curioso, espiava pelo canto da janela. "Eu assino", disse ele, se levantando. Lourdes hesitou, mas o garoto já abria a porta. O entregador sorriu. "Assina aqui, campeão." Nico pegou a caneta. Foi então que sentiu algo pressionando sua cintura. Um braço, firme, uma voz rouca sussurrando, "Quieto, moleque." Lourdes correu gritando, mas o carro já arrancava em alta velocidade, com Nico encolhido no banco de trás. O caos foi imediato. Arthur surgiu no portão descalço, com o rosto transtornado. Lourdes chorava.
apontando para a direção em que o carro sumira. Kaique apareceu do jardim, ainda com a luva de jardinagem. "Levaram ele!" gritava Lourdes. "Levaram o menino?" "Anotou a placa?" Arthur perguntou, quase sem voz. Não deu tempo. Era escura, parecia comum, sem marca. Arthur pegou o telefone, ligou para a polícia, para os advogados, para qualquer contato com quem já falara sobre proteção legal. Em menos de 1 hora, a casa estava cercada por viaturas, mas não havia pistas. Nico foi levado a um galpão abandonado. As janelas altas estavam tampadas com papelão. O cheiro de mofo se misturava ao de gasolina. 2 homens cuidavam dele. Um alto, de fala fina, e outro mais robusto, que usava uma corrente dourada. "Vai ser rápido", disse o mais alto. "Você só precisa dizer que o doutor te batia, que ele trancava você, que dava pouco de comer." "Não. Vai falar sim. A gente grava, edita. Depois você volta. Com teu pai." "Não é meu pai." O homem o agarrou pelo colarinho. "Você vai fazer o que mandar, senão piora." Nico não chorou. Estava com medo, mas o medo já era velho conhecido. Agora havia algo novo. Raiva. Não do tipo que explode, do tipo que sustenta, que dá força. Ficou em silêncio. Fechou os olhos. Repetiu para si mesmo: "Isso vai passar." Enquanto a polícia investigava, Kaique andava em círculos pelo jardim. A adrenalina latejava. Pegou o celular e foi até a lateral da casa. Havia câmeras. Vasculhou as imagens dos últimos dias. Uma, em especial, o fez parar. Na terça anterior, um homem observava o portão por quase 20 minutos, fingindo falar ao telefone. Kaique deu zoom. Reconheceu o rosto. É um dos que ficava no bar da ladeira, aquele que o Renato costumava ir. Sem esperar mais, pegou a bicicleta e pedalou até o local. Conversou com um amigo que trabalhava num lava-jato. Depois, com a mulher da venda, um padrão começou a se formar. Eles estavam dormindo num galpão velho, onde era o depósito da construção, perto do viaduto. Kaique não esperou. Pegou o celular, ligou para Arthur. "Acho que sei onde ele está." "Você tem certeza?" "O bastante para ir lá agora." "Espere, vou com você. Chamo a polícia. Se esperar demais, eles somem. Vou indo, me encontra lá." No galpão, Nico estava sentado num colchão velho. Os homens preparavam uma câmera. Ele via o tripé, o microfone improvisado com fita adesiva. Era estranho como aquilo parecia profissional e cruel ao mesmo tempo. "Lembra o que tem que dizer?" "Não." "Repete comigo." "Ele me prendia no porão, me batia com cinto, me obrigava a..." Nico levantou. "Você não vai me fazer mentir." O homem mais robusto avançou. Mas nesse momento, ouviu-se um barulho do lado de fora. Um pneu cantando no asfalto. Que droga foi isso? Antes que pudessem reagir, a porta de metal rangeu com força. Kaique surgiu, ofegante, com uma chave inglesa na mão. "Larga ele!" Os homens recuaram, surpresos. "Tá maluco, moleque?" "Maluco é quem pensa que ninguém ia notar." Arthur apareceu logo atrás, junto com 2 policiais que entraram armados. "Deita no chão!" gritou um dos oficiais. Os sequestradores não tiveram tempo de reagir. Nico correu para Kaique. Se agarrou ao amigo como quem se prende ao chão depois de um vendaval. Horas depois, na casa, o silêncio era de exaustão. Nico tomava chocolate quente na caneca azul. Lourdes passava a mão em seu cabelo com cuidado. Arthur falava com os policiais na varanda. "Isso muda tudo. Com esse sequestro e com a tentativa de forçar depoimento falso, a argumentação do Renato perde peso", disse o delegado. "Vamos garantir que não encoste mais um dedo nele. Essa gravação da câmera, vamos preservar. Pode virar prova." Na biblioteca, Nico sentou com uma folha em branco, desenhou 2 homens, um com olhos vazios, o outro com corda na mão, e no meio, um menino com a boca costurada, mas com olhos abertos. Acima, escreveu: "Eu não disse o que eles queriam, porque agora eu sei o que é verdade." E a verdade, naquele momento, estava viva, respirando, segura.
e mais forte do que nunca. Os dias seguintes ao sequestro foram de silêncio carregado. A casa estava mais protegida, seguranças discretos nos arredores, telefone sob escuta judicial, visitas reduzidas ao mínimo. Mas dentro de Nico, o barulho ainda não cessava. Ele dormia pouco, comia devagar e falava menos do que antes. Tem algo errado com ele, disse Lourdes uma noite enquanto recolhia os pratos. É medo, mas não só medo, respondeu Arthur. Ele está pensando, tramando. Algo dentro dele quer reagir. Na manhã de sábado, Kaique entrou no quarto de Nico com um presente. Tá funcionando. Peguei emprestado do meu irmão. Quer? Era um celular antigo, com a tela trincada no canto e capa azul desbotada. Nico olhou o aparelho. Pra quê? Se quiser mandar mensagem, ouvir música, ficar de olho em quem vem por aí. Nico pegou o celular, ligou, testou a câmera. Serve para gravar? Serve sim, mas só se for coisa boa. Nico não respondeu. Apenas guardou o celular dentro de uma meia, que colocou no fundo da gaveta. No fim da tarde, Arthur recebeu um aviso do advogado. Renato solicitou nova audiência, desta vez com mediação. Queria conversar diretamente com o filho, com presença legal, mas sob menos rigidez. A proposta era incomum, mas estrategicamente aceitável. Podemos inverter isso contra ele, explicou o advogado. Se ele falar demais e você conseguir gravar, temos ouro. O Nico não pode ser exposto. E se for escolha dele? Arthur hesitou. Depois chamou o menino. Ele quer conversar com você, com testemunhas. É permitido pela justiça. Mas só vai acontecer se você quiser. Nico pensou por um longo tempo. Depois disse, eu topo, mas quero fazer uma coisa. Na manhã da audiência, Nico vestiu uma camisa limpa e amarrou os cadarços com calma. Colocou o celular no bolso da calça, escondido. O gravador estava ligado. Lembra do que falamos, disse Arthur. Você não precisa provar nada, só falar o que sente. Nico assentiu. Entraram na sala de mediação. Renato já estava lá, de barba por fazer, com uma camisa apertada e um sorriso que não chegava aos olhos. Olha só quem está aí. Meu filho. Ele abriu os braços, mas não se aproximou. Oi, disse Nico seco. Tava com saudade de você, sabia? Eu e tua mãe, a gente errou, mas eu sempre te procurei. Esses ricos aí, eles te enchem de coisa boa, mas é tudo falso. Falso? É, eles querem mostrar que são bons, mas o que eles querem é se aparecer. Você é só um troféu. E você queria o quê? Renato mordeu a língua. Queria consertar, recomeçar. E os caras que me pegaram, você conhecia? Renato hesitou. Não era para ser daquele jeito. Mas foi você? A gente se precipitou. Foi erro de cálculo. Eles só queriam conversar. Te convencer, mas você ficou nervoso. A culpa não é tua. Nico olhava fixo. E o vídeo? O que você ia fazer com ele? Renato perdeu o tom suave. Era só um jeito de mostrar que aquele homem não é santo. De derrubar ele. Eu ia te tirar de lá, pronto. Era o certo. Mesmo mentindo? Filho, o mundo não é justo. A gente faz o que precisa. Não existe certo e errado de verdade. A frase pairou no ar. O mediador fez uma anotação. Um policial presente na sala trocou um olhar com Arthur. Nico encostou na cadeira. Então você admite? Renato tentou recuar. Admito que me exaltei, que queria te ver comigo de novo. Nico tirou o celular do bolso. Colocou sobre a mesa. Tá tudo gravado. Silêncio. Você autorizou isso? Gritou Renato, levantando da cadeira. A gente autorizou o menino a se proteger, respondeu o policial. Renato avançou um passo, mas foi contido. Vocês vão ver o que é guerra, vão se arrepender. Mas ninguém ouviu mais, porque naquele instante o gravador terminava de registrar o que bastava para mudar tudo. Horas depois, a notícia correu pelos portais.
Pai biológico de menino envolvido em processo de guarda é preso por tentativa de coação e confissão de sequestro. A cidade reagiu com choque e, em muitos cantos, com alívio. As redes se dividiram entre espanto e apoio. Esse garoto é gigante. Um menino de rua que virou herói. Isso é Brasil. Que Arthur consiga protegê-lo até o fim. Na casa, Lourdes fez um café mais forte. Kaique sentou ao lado de Nico no jardim. Foi corajoso, moleque. Tive medo. Coragem não é não ter medo. É agir mesmo com medo. Arthur chegou logo depois. A gravação foi aceita. Ele vai ser julgado. E você está livre disso tudo. Nico não disse nada, mas respirou fundo, como quem tira uma pedra do peito. Depois foi até o quarto, pegou o caderno de desenhos e escreveu no topo da página: "Eu não sou só um sobrevivente, eu sou a prova." E era. A prova de que basta um ato de coragem, um só, para virar a história inteira. O fórum estava silencioso naquela manhã. As paredes brancas, as cadeiras de madeira envernizada, o som abafado dos passos sobre o piso frio, tudo parecia desenhado para conter emoções. Mas dentro de Arthur, um redemoinho de sentimentos ameaçava romper a superfície. Ele e Nico estavam sentados lado a lado no banco do corredor. Lourdes, um pouco mais atrás, segurava uma bolsa com documentos e um lenço amassado entre os dedos. O advogado revia as folhas pela 5ª vez. "Vai ser rápido", disse o homem de terno escuro. A juíza já analisou o histórico, ouviu os depoimentos, recebeu a gravação. O parecer da assistente social foi positivo. Tudo indica que será favorável. Nico olhava para o chão, balançando as pernas. Estava calado, como costumava ficar quando algo importante se aproximava. Arthur se inclinou um pouco. "Nervoso? Um pouco. Eu também. Você acha que eles vão deixar? Eu acho que a gente já deixou. Eles só precisam confirmar." Nico assentiu devagar. "Se deixarem, posso escolher um nome? Pode o nome que quiser." "Já escolhi." Antes que Arthur pudesse perguntar, uma funcionária do fórum surgiu à porta. "Senhor Arthur Vasconcelos e o menor Nicolas de Lima, por favor." Sala 7. A juíza era uma mulher de voz firme e olhos experientes. Seu tom era neutro, mas havia calor sob a superfície, o tipo de pessoa que já viu de tudo, mas ainda se permite acreditar. "Este é um processo de adoção por vínculo afetivo", começou ela. "O menor esteve sob guarda não formal, mas contínua, por mais de 6 meses. Houve tentativa de retomada por parte do pai biológico, rejeitada judicialmente diante das provas. O laço entre requerente e menor foi constatado, e agora avaliaremos o deferimento." Nico olhava ao redor da sala, viu o brasão na parede, a bandeira do Estado, o crucifixo acima da juíza. Era tudo grande, mas não mais do que o que sentia por dentro. Senhor Arthur", continuou ela, "o senhor confirma o desejo de adotar legalmente Nicolas Lima, assumindo todas as responsabilidades legais e afetivas decorrentes disso?" "Confirmo." "Nicolas." Ela virou o rosto levemente, suavizando a expressão. "Você quer ser adotado pelo senhor Arthur Vasconcelos?" Nico respirou fundo. "Quero." "E deseja manter seu nome atual?" "Não. Quero mudar." "Para qual nome?" Ele ergueu os olhos. "Nico Vasconcelos." A juíza sorriu com a boca e com os olhos. "Algum motivo especial?" "Porque é assim que me sinto, desde o dia que ele me deixou dormir no sofá." A juíza anotou algo. "O tribunal reconhece o vínculo afetivo como legítimo e determina o início do processo de adoção com prioridade de tramitação. O nome requerido será registrado. O novo documento será emitido em até 30 dias. Silêncio. Então, com um leve bater de carimbo, a sentença foi oficializada. "A partir de hoje, o senhor é legalmente pai de Nico Vasconcelos." Do lado de fora, o céu estava limpo, como se o tempo tivesse escolhido respeitar o momento. Lourdes chorava discretamente. O advogado se afastou para fazer ligações.
Arthur e Nico pararam junto ao carro. Nenhum dos dois falava. Até que Nico disse: "Posso sentar na frente hoje?" "Pode." Entraram no carro. Arthur colocou o cinto, ligou o motor, mas não dirigiu. Ficou parado por alguns segundos, olhando para o nada. E então, sem aviso, os olhos se encheram. Foi uma lágrima só, solitária, silenciosa. Depois outra. Nico não disse nada, apenas colocou a mão sobre a perna dele. Arthur respirou fundo. Tentou falar, mas não conseguiu. Estava chorando. Pela primeira vez em muitos anos. Não de dor, nem de medo, nem de raiva. Era outra coisa. Era o tipo de choro que vem quando algo perdido por muito tempo finalmente encontra o caminho de volta. Naquela noite, Lourdes preparou o prato favorito de Nico. Arroz soltinho, frango assado, purê com queijo ralado por cima. Na geladeira, colaram o novo desenho dele. Uma casa com 2 janelas, 2 nomes na porta. Arthur e Nico Vasconcelos. E um cachorro de olhos grandes. Arthur sentou à mesa, observou tudo em silêncio. Sorriu. Já tem nome, já tem história. Só falta uma coisa. O quê? Uma gaveta só sua. Para guardar o que quiser. Ou esconder. Eu já tenho. Lourdes deu. E ela colocou o nome? Nico correu até a gaveta. Voltou com uma etiqueta na mão. N. Vasconcelos. Colou na porta da cozinha. Agora está completo. E estava. Era só um relógio na parede. Fundo branco. Ponteiros pretos. Números em círculo. Mas para Nico, aquele objeto simples era um mistério há meses. A pequena anda devagar, explicou Arthur apontando. É a que mostra a hora. A maior é os minutos. E a terceira, que parece apressada, são os segundos. Nico observava, tentando decifrar o código. Então, se a pequena está no 7 e a maior no 12, são 7 em ponto? Exatamente. E quando passa do 12? Aí a gente começa a contar os minutos. Cada número vale 5. Nico desenhou o relógio no caderno. Marcou com lápis colorido os 3 ponteiros. Depois escreveu ao lado. Tempo não corre igual para todo mundo, mas agora eu sei onde ele está. A rotina mudou, mas sem pressa. Agora ele tinha tarefas pequenas. Alimentar os cachorros de manhã, recolher ovos no galinheiro, ajudar Kaique com a horta nos fins de semana. No início, tinha medo de errar. Colocou comida demais para o cão menor. Deixou de fechar a torneira da mangueira. Plantou as sementes ao contrário uma vez. Mas ninguém gritou. Ninguém ameaçou tirar nada dele. Tá aprendendo a ficar, disse Kaique. Ficar sem correr, sem fugir. Ficar é difícil, respondeu Nico. A gente sempre acha que vão mandar a gente embora. Kaique assentiu. Mas às vezes ninguém manda. Lourdes o ensinou a separar roupas por cor na lavanderia. Branco com branco, cor com cor. E se não souber, pergunta. Nico começou a identificar os cheiros da casa. Sabão em pó, café fresco, a colônia de Arthur. Aprendeu a não ter pressa na mesa. A guardar os desenhos num fichário. A pegar o controle remoto sem pedir. Aqui agora é seu também, dissera Arthur. Não precisa autorização para viver. Mas os medos voltavam em silêncio, às vezes de madrugada. Em uma dessas noites, Arthur o encontrou na cozinha, bebendo água, quieto demais. Sonho ruim? Não, só um pensamento. Qual? E se um dia acabar? O quê? Isso tudo. A casa. Você, Lourdes, a escola, os cachorros, a gaveta. Arthur sentou-se ao lado dele. Você acha que acabou alguma vez desde que chegou? Nico pensou. Negou com a cabeça. Mas a gente sempre acha que vai. Eu sei, porque sempre ia. Arthur ficou em silêncio. Depois disse, então a gente vai te ensinar a pensar diferente. Vai demorar, mas vai acontecer. Nico não respondeu, mas encostou a cabeça no ombro dele. E ali, no escuro da madrugada, aprendeu mais uma coisa. Ficar não é só estar, é confiar. Na escola, Nico começou a levantar a mão nas aulas, corrigia colegas com timidez, levava os desenhos como parte dos trabalhos.
A professora Carolina o observava com orgulho discreto. Como se sente com seu novo nome? Ela perguntou um dia. Estranho, mas... Bom estranho. É como sapato novo? Não, é como pele nova. Ela não entendeu de imediato, mas depois escreveu a frase no caderno da turma. É como pele nova. Nico Vasconcelos. Certa tarde, enquanto ajudava Kaique a colher alfaces, Nico parou de repente. O que foi? É a primeira vez que eu fico num lugar por mais de um mês. Kaique o olhou com um meio sorriso. E como é? Dá medo. Por quê? Porque é bom. O jardineiro assentiu. Vai se acostumar. Eu não quero me acostumar. Não? Quero cuidar. É diferente. E voltou a arrancar as ervas daninhas com mais cuidado. No final da semana, Lourdes colocou um pequeno presente sobre a cama de Nico. Um relógio de pulso simples, com pulseira de couro e mostrador analógico. É para quando você não estiver perto da parede. Nico colocou no braço, orgulhoso. Ficou observando os ponteiros por minutos, como se estivesse decifrando o tempo de novo, mas agora com um novo código. Arthur da porta perguntou, que horas são? Nico sorriu. Hora de ficar. E era. A escola parecia elétrica na manhã em que Carolina entrou carregando o celular. Gente, isso aqui é sério, começou ela com olhos brilhantes. O vídeo do projeto do Nico viralizou. Nico, sentado na primeira carteira, levantou os olhos, surpreso. A sala ficou em silêncio instantâneo. Todo mundo olhava para ele. Viralizou? Murmurou. Sim, tem milhões de visualizações nas redes escolares, mas também nas redes sociais. Estão chamando de Projeto Solar de Lata. Vai parar a aula hoje. Sussurros subiram como fumaça ao redor. Colegas se entreolhavam. Alguns batucavam nos cadernos. Nico sentiu o peito apertar. Vai ter que fazer uma live com a diretora hoje, avisou Carolina, às 16 horas. Nas horas seguintes, a notícia correu rápido pela casa. Arthur recebeu notificações, menções, compartilhamentos, comentários de todo tipo. Solução brilhante com lixo. Mitinho da ciência. Isso é esperança. Você ficou famoso, disse Arthur, tentando conter o sorriso. E agora? Agora tem que continuar brilhando. Às 16 horas, a live começou. A diretora apresentou Nico, que entrou com o kit do projeto. Latas, garrafas PET, fita isolante, lâmpada LED. O enquadramento estava bem feito e Nico respirava fundo. Vocês acham que tirar energia do sol com latas e garrafas é brincadeira? Perguntou sério. Não, respondeu uma voz digital de um menino da tela. Então assistam isso. Ele explicou como refletia a luz com o alumínio, filtrava com plástico transparente, armazenava em bateria de garrafa e ligou a lâmpada. Luz de verdade feita de desperdício, concluiu. A live explodiu. Comentários positivos, choque e perguntas surgiam. Como posso fazer em casa? Já compartilhei com a escola da minha cidade. Esse garoto vai mudar o mundo. Naquela mesma noite, um e-mail chegou da Green Tech Foundation, uma ONG internacional que promove soluções sustentáveis em países em desenvolvimento. Prezado Nicolas Vasconcelos, vimos seu projeto viral. Gostaríamos de convidá-lo para uma seleção internacional em Portugal. Oferecemos bolsas, hospedagem e acesso a feiras de tecnologia. Arthur leu e relê, incrédulo. Não é trote? Acho que não, respondeu Nico apertando a camisa. E você quer ir? Eu, sim. Mas e a escola? E você? Arthur respirou. A gente dá um jeito. Mas hoje, olha isso. Mostrou a mensagem. Quer ir? Nico hesitou. Depois sorriu. Quero. Nos dias seguintes, a rotina ganhou nova luz. Carolina pediu que ele gravasse um vídeo explicando detalhes técnicos. A escola organizou um evento de divulgação, com banners e apresentações. A ONG enviou formulários, questionários, autorização dos pais, ou responsáveis no caso. A burocracia era intensa, mas cheia de possibilidades. Kaique ajudou a montar um protótipo extra em plena horta, gravando trechos para contemplar crianças que tentassem replicar. Essa aqui vai pra gente de verdade.
disse ele, ligando a lâmpada sem aviso. Luz de verdade. Uma semana depois, chegava o primeiro pacote, um convite oficial da Green Tech, passagens, cronograma. O convite dizia: parabéns, seu projeto representa a voz da sustentabilidade jovem. Esperamos você em Lisboa. Arthur não conseguia esconder o sorriso que desenhava rugas no canto dos olhos. E você antes sonhava com praça, agora com porto. Meu campo de girassóis era uma ideia, mas Luz, isso é outro tipo de crescimento. Na noite anterior à viagem, a casa toda se reuniu. Lourdes preparou um bolo simples. Kaique trouxe suco natural. Arthur trouxe o convite impresso e disse: todo mundo vai ficar aqui enquanto ele viaja. Bolsa escolar vai continuar. O projeto vai continuar. E quando você voltar, a gente planeja o próximo passo. Nico recostou-se na cadeira com o bolo à frente. Prometem que quando eu voltar vai estar tudo nosso? Prometemos, disseram em coro. Ele fechou os olhos. Por um momento parecia pesar nas costas, mas por pouco. Depois os abriu com um novo brilho. Então, bora iluminar o mundo. O avião cortava o céu límpido como um risco branco deixando rastro. O alto-falante anunciava que haviam ultrapassado a altitude de 10.000 metros. O aviso soou distante, quase irrelevante para quem estava prestes a cruzar o mundo pela primeira vez. Nico pressionou a testa contra o vidro da janela, tentando engolir a primeira dose de vertigem. Nunca havia saído da cidade, nunca sequer trocara de bairro sozinho. Agora estava ali, com o corpo colado ao assento e o coração batendo na garganta. Ao lado, Arthur olhava para o filho adotivo com um misto de orgulho e ternura. Quase não reconhecia o garoto que vivia pedindo sobras de pão num restaurante da cidade. Havia algo estranho em vê-lo menor do que o homem, no espaço apertado da poltrona, mas de responsabilidades tão grandes quanto o horizonte que surgia povoando sua imaginação. "Tá tudo bem?", perguntou Carolina, a professora que o acompanhara através de todo o processo burocrático até obter essa viagem. "Tô tentando decifrar o céu", respondeu ele baixinho. "Mas tudo parece tão longe. Às vezes, para ver de verdade, a gente precisa se afastar." O voo continuava suave, sem turbulências. As nuvens passavam lentas lá embaixo, como algodão usado de propósito para proteger sonhos. Quando o avião inclinou para iniciar o pouso, um suspiro coletivo percorreu a cabine. Lisboa apareceu repentina, linda e intimidadora, desenhada entre o rio e as colinas. O avião fez curvas suaves sobre o Tejo e Nico viu o mar. Aquela imensidão azul que existia imaginada, mas tão diferente ao vivo. "Ali", ele murmurou apontando. A professora tirou o celular. "Quero ter isso em foto." Ele sorriu e a imagem foi guardada. Pouco sabia, mas aquela foto marcaria o primeiro dia dele num mundo diferente. No desembarque, tudo foi novidade. Placas em outra língua, sotaques diferentes, pessoas que pareciam vir de países que ele nem sabia que existiam. Os carrinhos de bagagem, as esteiras, o cheirinho de pão português vindo de uma lanchonete perto do portão de saída. "Lisboa é uma cidade gigante e pequena", explicou Arthur, carregando 2 malas e a mochila de Nico. "Gente do mundo inteiro, mas ainda assim, cabendo num coração só." "Vou caber também?", perguntou Nico meio assustado. "Vai", respondeu Carolina, acariciando os cabelos grisalhos de Arthur. "A casa nova cabe em qualquer canto, enquanto o coração tiver espaço." Eles pegaram um táxi. Nico olhava pela janela, tentando decifrar as diferenças. O chão de pedra partido, as fachadas coloridas, as ruas estreitas. Asfalto, sim, mas com história. "Você vai ter aula de português europeu também", comentou Carolina, rindo do olhar do garoto. "Mas hoje é passeio." No hotel, a varanda tinha vista para o rio. Era o Tejo, enorme, escuro e antiquado no brilho. Nico ficou parado, sem saber onde encaixar a emoção. "É o mesmo mar que vai beijar o Sandro e beijar a gente?", perguntou ele. "Digo que sim", respondeu Arthur.
Todo o oceano se conecta, menino. Na manhã seguinte, o sol atravessou a cortina translúcida do hotel. O dia prometia, um café da manhã servido num salão iluminado por janelas enormes. Torradas, ovos mexidos, frutas exóticas e queijo fresco. Nada que lembrasse o pão amanhecido do mercado perto de casa. Nico provou tudo, mas ali, ao lado dele, estava a sensação mais diferente. Pessoas conversando em inglês, francês, espanhol, e ele entendia poucas palavras, o que deixou sua timidez bem visível. Está se sentindo pequeno de novo? Provocou Carolina, entregando-lhe um croissant. Um pouco. Respira. Hoje você terá que explicar, mas não precisa enfrentar o mundo inteiro. Só metade dele? Só o olhar de quem te escuta de verdade. O dia foi crescendo em significado. A delegação da Green Tech organizou o evento num pavilhão moderno, com espaço para protótipos. Havia painéis interativos, teleprompter digital, tradução ao vivo. Diversas crianças apresentavam projetos tecnológicos em inglês e espanhol, todas com sotaque, curiosidade e, em muitos casos, nervosismo. Nico carregava o kit que criara em sala. Latas, garrafas PET, motivos recicláveis. Levou todo o cuidado de embalar o protótipo com plástico bolha. Dentro dele, a minha luz e sua luz havia sido feita com paciência, incômodo e uma revolta criativa contra a escuridão de seu passado. Antes de subir ao palco, Carolina deu-lhe um abraço. Vai mostrar essa lâmpada e dizer que não é só luz, que é sua voz brilhando. Ele engoliu em seco. Tá com medo? Um pouco. Normal, todo mundo tem. Quando foi chamado, bateu o pé na rampa de acesso ao palco, degustando o eco das palmas ensaiadas. Segurou firme no microfone. Meu nome é... Pausou, inspirou. Nico Vasconcelos, do Brasil. Alguns aplausos surgiram, gentis, quase com pena. Eu construí isso, disse apontando para o kit. Fiz com latas velhas e garrafas PET que encontrei em casa. Fiz porque eu precisava de luz. A plateia ficou em silêncio. Cada palavra parecia atravessar o ar. Queria luz para ver dentro de casa e luz para não me sentir mais tão pequeno. Quando comecei, tinha medo até de ser só um cantor de girassóis. Aí descobri que luz se espalha e que a gente pode brilhar junto. A professora Carolina passava pano nos olhos discretamente. Lágrimas surgiam nos rostos de várias pessoas. O público se levantou para aplaudir, espontâneo, caloroso. Logo depois, foram chamados pela diretora do evento. Queremos você no programa internacional. Trazemos um certificado para bolsas, mentorias, passagem. Você aceita? Aceito. E o momento foi registrado em fotografia para site, redes sociais, capa de jornal. À noite, no hotel, eles celebraram com pizza e refrigerante. O riso voltou, acrescentado de alívio, esperança e uma ternura silenciosa. Achei que fosse grande demais, disse Nico, depois de uma fatia. Grande demais para quê? Questionou Arthur. Para mim. Não sabia se cabia aqui. Você sempre coube. Era a casa que tinha portas fechadas. Mas agora tem razão. Carolina complementou. Você mostrou que a casa não é feita de portas fechadas, é feita de luz. Nico absorveu cada palavra, respirou fundo, sentiu o peito pulsar como nunca. No dia seguinte, antes da partida, foram visitar um mirante sobre o rio. Lisboa brilhava como lousa escrita com giz dourado. O sol refletia sem dó nas águas. Nico quis colocar o protótipo lá, pedindo que virasse símbolo de um começo. Posso? Perguntou. Pode. Ele subiu na mureta, ajeitou o kit, posicionou-o em direção ao sol. A lâmpada acendeu. Era luz de verdade, germinando, solta, inteira. Arthur observava com olhos marejados. O menino de rua agora iluminava o Atlântico. No voo de volta, o silêncio foi bom. A estranheza era acolhida, o medo era moral de história, não vergonha. Vem de novo, disse o menino preocupado, e é em todo canto, sempre que quiser. E eles voaram de volta para casa.
o coração cheio, a bagagem leve, a missão viva. Amanhã amanheceu com o sol que o menino chamava de compromessa dentro dele. Saíram cedo para o jardim. Kaique com luvas e sementes, Arthur com pá e regador e Nico com a cara que misturava sonho e determinação. Hoje é dia de plantar ideias, disse Kaique ao estender o pacotinho de sementes. Nico abriu a embalagem com cuidado. Girassóis, amarelos como pequenos sóis em botão. Janeiro é inverno aqui, espera que floresçam em fevereiro, explicou o jardineiro. Em tempos improváveis, rebateu Nico, lembrando de sua primeira lâmpada. É por isso que escolhi, explicou Kaique. Você acredita no improvável. Esses primeiros minutos plantando foram silenciosos, nem frio, nem calor. Apenas espera. Cada semente ganhou um buraco feito com a ponta da pá, foi coberta com terra, passada a rega suave. O que você vai fazer quando eles nascerem? Perguntou Kaique, limpando o suor do rosto. Planejar o que vem depois, respondeu Nico. Começa com semente, depois vira planta, depois projeto. Arthur sorriu. Ali, entre terra e mãos pequenas, nascia o próximo passo. Naquela tarde, cada um insistia em cuidar do terreno. O sol mal batia forte, mas já havia indicação de que março traria calor. Será que eles vão mesmo crescer? Vai sim, disse o menino. E se não crescerem, a gente planta de novo. E se chove demais, a gente protege. Sempre tem plano para tudo. Quase. Quase? A gente lida com o que vier, disse Nico, olhando o céu cinza que passava por nuvens altas. Como a gente fez até agora. Na próxima semana, o vídeo do plantio com os girassóis foi postado nas redes da ONG que apoiaram o projeto dele. Surgiram comentários novos. Arquivo de esperança. Olha o futuro crescendo com a gente. Esse menino sabe plantar não semente, mas gente. Nas mensagens, a proposta surgiu devagar. Você já pensou em ensinar outras crianças, saber plantar luz como você fez? Na noite seguinte, Arthur sentou no escritório com o laptop aberto. Nas abas, planilhas, propostas, e-mails de escolas da prefeitura, possíveis parceiros. Pediu a Kaique que trouxesse café. Já tem um nome? Não pensei nisso. O nome do projeto? Luz da Terra, disse Nico entrando devagar. Arthur olhou para ele, vendo uma coragem nova. Luz da Terra. Gostei. Porque é feito com chão, disse ele, e feito por pessoas, completou Kaique sorrindo. Nas semanas seguintes, o trio se envolveu na proposta. Proposta 1. Levar kits de energia solar artesanal a comunidades. Proposta 2. Plantar horta com girassóis nas escolas públicas. Proposta 3. Oficinas de reciclagem e sustentabilidade para crianças. As reuniões avançavam. Parcerias com a ONG, apoio municipal, possível patrocínio com a rede de Eduardo Moraes. O empresário que falara sobre seu filho no jantar anterior. Arthur dedicava tardes para formular o cronograma. Nico, em sala de aula, desenhava nas margens do caderno Luz da Terra Oficina Girassóis Projeto de Futuro. Um sábado, Kaique levou um grupo de 5 crianças do bairro para conhecer o projeto. Cada um plantou sua semente de girassol. Nico ficou em silêncio observando. Pela primeira vez, não era ele o único plantando. Eles gostaram? Perguntou Arthur mais tarde. Sim, um deles me pediu 3 sementes em vez de uma. Isso é bom, muito bom. Na manhã em que o primeiro girassol nasceu, uma haste frágil com uma folhinha ainda fechando. Arthur o viu da varanda. Ligou o celular de Kaique para filmar. Chamou Nico. Ele apareceu correndo. Tá vendo? São 6 centímetros e vai crescer mais. Igual a gente? Igual. E eles sorriram, como se o sol tivesse surgido junto com a planta. Na reunião final com os parceiros, Arthur apresentou a proposta oficial. Projeto Luz da Terra, do jardim à sala de aula. Explicou o cronograma, público-alvo, custos, impacto. Mencionou o nome de Nico e a história, sem sensacionalismo com verdade.
Houve aplausos contidos, mas sinceros. A gente quer que comece pequeno, disse Arthur com voz firme, mas que cresça como girassol em janeiro. À noite, após colocar o projeto no papel, encontraram-se na cozinha com café e bolachinhas. Acredita que tudo isso começou com sobras? Disse o menino. Foi a sobra que virou semente, corrigiu Arthur. Nico sorriu. E hoje a gente planta para colher mais do que comida. Colhe vida. Na última página do caderno estava escrito: luz da terra. Quando a gente planta esperança, colhe futuro. E eles sabiam. A casa não era apenas onde se dormia. Era onde se crescia junto. No jardim, na horta, na escola, na vida. O sol daquela manhã entrava filtrado pelas cortinas da sala. Não era um sol especial. Não havia data comemorativa, nem visita marcada, nem qualquer grande anúncio. Mas o mundo parecia diferente. Ou talvez fosse Nico que estivesse, enfim, inteiro. Ele acordou cedo. Nem tanto por hábito, mas por querer. Tinha deixado os chinelos ao lado da cama, como alguém que sabe que terá onde voltar. A casa estava silenciosa. O café ainda não havia sido passado, mas ele não sentia pressa. Caminhou até a janela da sala e abriu com cuidado. O vidro estava limpo, como sempre fazia questão de manter. A rua parecia menor do que costumava parecer, e ele, maior. Olhou para o céu por longos segundos. Havia girassóis no canteiro da frente. Um deles, o mais torto, era o seu preferido. Resistira à chuva de janeiro, ao sol agressivo de fevereiro. Estava lá, torto, mas de pé. Talvez fosse por isso que gostava tanto dele. Lá fora, crianças passavam correndo para a escola. Um senhor regava plantas, um cachorro latia do outro lado da rua. E foi então que ele murmurou, sem ensaio, como quem fala com a alma: eu não sou mais aquele menino que implorava por um prato que não era seu. Pausa. Repetiu baixinho, como se selasse algo. Eu não sou mais aquele menino. E ele não era. Não era o olhar assustado num restaurante, nem a mão estendida com medo de rejeição, nem a sombra quieta dormindo no sofá alheio. Agora tinha um nome no registro, uma gaveta com seus desenhos, um travesseiro com cheiro de casa, um relógio no pulso e outro dentro do peito, marcando o tempo não como espera, mas como caminho. Ele pertencia. Não porque alguém disse que sim, mas porque ele escolheu ficar. Porque construiu raízes em solo que antes parecia emprestado. Porque agora, ao olhar pela janela, não via o mundo como ameaça, mas como possibilidade. Arthur surgiu atrás dele em silêncio. Acordou cedo. Hoje é um bom dia. Por quê? Porque hoje eu não preciso correr. Arthur olhou o menino. Agora mais crescido, mais firme, mais dono de si. Você tá feliz? Nico assentiu. Tô. E não porque aconteceu algo incrível, mas porque hoje eu sei que aqui é meu lugar. Do lado de fora, o girassol torto balançava com o vento. Do lado de dentro, Nico sorria. Ele agora era símbolo. Era prova viva de que um gesto de empatia pode mudar destinos. De que basta uma janela aberta para que o sol entre e transforme o medo em raiz. Ele era luz. E, finalmente, ele era casa. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima.